Olá, pessoal! Muito boa noite! Está começando mais um episódio do nosso Beautycast, o seu portal feminino aqui na internet. Hoje nossa convidada é muito especial. Estamos recebendo aqui a nutricionista Stella Hermann. Ela é nutricionista, ela é chefe, ela é apresentadora do programa Sabor Saudável. Mas antes de começar o nosso bate-papo aqui, eu preciso falar das nossas anunciantes aqui do nosso Beautycast. Yasmin Sofiati, especialista em alongamentos de cílios fio a fio, para um olhar perfeito e manutenção impecável. Muriel Dias, expert em design de sobrancelhas e micropigmentação labial. Técnicas avançadas para um olhar marcante e lábios perfeitos. E a doutora Gisele Calastro, dermatologista, que além de realçar a sua beleza e melhorar a sua autoestima, ela é especialista no tratamento de psoríase, dermatite e tratamentos imunobiológicos. Neste final de ano, brilhe com a Juliana Souza Store. Descubra nossa coleção deslumbrante de vestidos a partir de apenas R$ 79,90. Seja o centro das atenções em todas as suas festas com estilos que combinam elegância e conforto. Com designs exclusivos, tecidos de qualidade e uma variedade de cores, temos o vestido perfeito para você celebrar em grande estilo. Venha para a Juliana Souza Store e encontre seu look ideal para as festividades. Promoção por tempo limitado. Visite-nos hoje e faça deste final de ano um momento inesquecível. Vamos começar aqui falando, porque nutrição além da sua especialidade desse assunto aqui, eu quero primeiro começar a falar sobre sua vida pessoal, né? Depois que eu fiquei sabendo que você tem 42, quase 43. Meu Deus do 11 céu, de que dezembro, mulher é essa? Completo 43. Sou de 80, dezembro de 80. 42 anos, né? Porque ainda não fez 40. 42, com 3 filhos. Me conta aí, como que é essa jornada aí da sua carreira de nutrição, ser mãe? Como é esse equilíbrio de vida aí como que é equilibrar essas duas? Não é fácil, mas também não é impossível, né? Além dos meus 3, eu tenho 2 que são minhas enteadas. Então, eu sempre praticamente cuidei de 5. Eu engravidei do João, que é o meu filho mais velho, que tem 14. Nisso, as gêmeas vieram morar comigo, eu grávida do meu segundo filho. Então, o João tinha nascido, tinha 7 meses praticamente. E aí, a Catarina e a Carolina vieram morar comigo, e elas tinham 6 anos de idade. E nisso, o João, bebezinho, eu do nada de um filho passei a ter 3, e depois nasceu o Francisco, 4 filhos. Aí, passado um tempo, 4 anos do nascimento do Francisco, veio o Guilherme. Então, João, Francisco, né, e Guilherme, meus 3 filhos, 14, 13 e 9 anos, e a Catarina e a Carolina, que estão com 21 anos, cada uma agora está próxima à faculdade. Mas, para mim, sempre meu marido, ele achava que cada filho que eu tivesse, eu fosse abandonar minha profissão. E de forma alguma eu abandonei. Eu pegava o bebê, enfiava no bebê conforto e ia para atender no consultório em São Paulo, que eu não atendia em Campinas. E eu atendi em São Paulo, então minha vida inteira iniciou em São Paulo. E eu mantive. Então, mesmo cada bebê nascendo, eu tinha só o período, né, de resguardo ali da amamentação, mas depois, mesmo assim, dava uns 4 meses, eu já voltava para o atendimento. Então, eu pouco me afastei do consultório da clínica, porque é uma paixão, né? E eu tive a sorte também de, antes de ser mãe, já ter feito a minha pós-graduação em gastronomia, em padrões gastronômicos. Por isso que, além de nutricionista, eu também sou chefe de cozinha. Então, minha especialização é em padrões gastronômicos. Então, já na faculdade, eu já emendei a pós-graduação, porque é realmente muito difícil você conciliar a vida acadêmica com a vida de família, né? Você ser mãe, você ser dona de casa, você ter esse trabalho todo, é realmente algo bem difícil. Eu até iniciei uma outra pós-graduação, mas parei porque não tinha condições. Era um ritmo de vida muito
intenso. Você colocar 5 filhos dentro do carro para levar para a escola já é uma aventura. E eu nunca tive babá, então eu sempre fiz tudo sozinha. Você não tem ninguém Não, rede de apoio? não, nada. Hoje em dia é moda falar rede de apoio, né? Não, eu nunca tive babá, eu sempre fiz tudo sozinha. Tinha empregada, mas faz mais de 5 anos que eu não tenho só uma faxineira, às vezes uma vez por semana, às vezes 15 dias, mas foi uma luta. Então, assim, a atuação da mulher em ser proativa, isso exige demais da gente. O que eu costumo dizer para as minhas pacientes, geralmente, que são mulheres, que são mães, eu peço muito o seguinte, para que a pessoa comece a se olhar novamente, porque nós, mães, nos doamos para os filhos, nos doamos para o marido, nos doamos para casa, nos doamos para o trabalho e nós nos anulamos. Então, essa anulação gera inúmeras consequências na sua vida, no seu dia a dia. Então, a gente tem que ter o período realmente em que você vai ali assistir o seu filho, o crescimento, o desenvolvimento, porém, você tem que ir retomando ao mesmo tempo que você está assistindo o seu filho, o crescimento, o desenvolvimento, o seu eu. Então, se amar, se cuidar, fazer algo por você mesma, porque ninguém será capaz de fazer aquilo que você precisa fazer. Porque quando você está doente, um filho não traz nenhum copo d'água, o marido também não. Então, a gente tem que se retomar, a gente tem que realmente voltar a se amar. E é óbvio, né? A gente deixa de dar aquilo, de ter aquilo que a gente precisa em prol de um filho. Isso sempre vai existir, mãe sempre é assim. Inclusive, até com parceiro, a gente compra as coisas para o marido, compra as coisas para os filhos, para depois a gente olhar o nosso lado. Mas você tem que ter um equilíbrio, você tem que, depois de um tempo da maternidade, retomar o seu eu, porque os filhos crescem, os filhos vão embora e a nossa vida fica. Então, quando os filhos batem as asas e vão embora, você vai fazer o quê da sua vida? Então, é importante que você também tenha uma construção digna, né, da sua vida, que você valorize mesmo, também, né? Exato, que você seja feliz consigo mesmo, que você consiga explorar tudo aquilo que você deseja na sua vida. Então, eu peço muito para os meus pacientes pensarem, principalmente aqueles pacientes que lutam contra o câncer, todas as vontades, todos os desejos, tudo aquilo que você, quando era adolescente, que você não tinha conta para pagar, que você não tinha obrigações, você não tinha, né, absolutamente nada, a não ser passar na escola de ano. E quais eram os seus sonhos, quais eram as suas ideias, quais eram as suas vontades? Você já realizou isso ou não? Não? Então eu vou pegar um papel, uma caneta, eu vou escrever exatamente tudo aquilo que eu ainda desejo fazer na minha vida. Então, a partir disso, você cria um propósito, você cria inúmeros objetivos. E aí você começa a fazer estratégias para atingir esses objetivos. E aí sua vida começa a mudar. Então, você começa a ter uma esperança diferente e não colocar tudo aquilo que você tem de emoção em cima dos seus filhos. Você volta a retomar o seu eu. Então, os seus filhos, eles são consequências do seu amor com o seu marido, mas, enfim, é algo que Deus, né, deu esse dom da gente de reprodução, que é maravilhoso. Então, a gente já cumpriu uma etapa da nossa vida, agora a gente precisa concluir. Então, a gente precisa seguir em frente. Então, assim, a nutrição acaba que no consultório, por exemplo, minha consulta não demora menos de 1 hora. Eu sempre falo muito, como você está vendo. Consulta online, eu fico 1h30, 2 horas falando. Se deixar, eu fico triste. Eu já bati recorde com um paciente que luta contra o câncer, fica 3 horas conversando com a família, esclarecendo dúvidas, ensinando técnicas corretas, forma de preparo, o que você tem que passar até de desodorante. Então, assim, são intervenções que são bem específicas para aquele momento daquele paciente. Então, eu sou uma pessoa muito, assim, ampla nesse sentido de ouvir, né, de entender o lado do paciente e tentar montar um cardápio, uma dieta, de acordo com a sua necessidade, de acordo com aquilo que você precisa, de acordo com a sua rotina alimentar, de acordo com a sua rotina de vida. Tal dia eu acordo mais cedo, tal dia eu acordo mais tarde, tal dia eu pratico atividade física, tal dia eu quero dormir até mais tarde, nem pense em acordar cedo. Enfim, então eu monto sempre uma dieta personalizada de acordo com aquilo que você faz e de acordo com aquilo que você gosta. Porque o intuito do nutricionista, o bom nutricionista, não é simplesmente pegar uma dieta da gaveta e falar assim, tá aqui, Juliana, pode fazer. Não, eu preciso entender como que é a sua rotina e dentro da sua rotina
prescrever algo que seja saudável, que seja de fácil acesso e que seja prazeroso, para que você realmente coloque em prática aquele plano. Então, um bom nutricionista faz isso, atende o paciente de uma forma individualizada. Ô, Estela, e como é que é com os seus filhos? É regrado assim também? Então, as crianças, o João, Francisco e Guilherme, primeiro de tudo, eles se alimentam com todos os alimentos da vida. Tudo que eu sempre coloquei no prato deles, eles só levantavam da mesa ao comer. Então, e isso assim, desde pequenininho. Então, é brócolis, é couve, Você falou sardinha, alimentos da vida, eu já ia falar Coca-Cola, sardinha, chocolate. ovo, Não. tudo eles comem. Eles não têm algum alimento que eles falam, não, isso aqui eu não como, tá? Então, eu sempre fui uma mãe chata, só vai levantar da mesa a hora que terminar. Se não comer hoje, à noite vai ter o mesmo alimento. Se não comer amanhã, também vai ter. Então, nisso, você vai e eu mostro. Tem criança no mundo passando fome. Existem pessoas que dariam tudo para ter um prato de comida e você está desperdiçando o carinho que a mamãe teve ao preparar. Muitas pessoas adorariam comer a comida da sua mãe. Por que você está fazendo isso? Então, assim, eu sempre conversei demais e sempre fiquei muito firme quanto a isso. Porque eu sempre falei assim, imagina, você vai na casa de alguém e você vai falar para a pessoa que você não come aquilo. Eu falei, inadmissível. Você tem que ser educado. Então, a educação em casa, eu sempre firmei muito isso com eles. É óbvio, tem o meu marido. Meu marido dava, ao invés de dar um biscoito ou um bolinho, ele dava um bolinho numa mão, um bolinho na outra mão. Um biscoito em uma, um biscoito na outra. O meu marido sempre estragou, sempre foi o mais bonzinho da relação, né? Então, assim, eles comem de tudo, eles bebem refrigerante, eles adoram porcaria também, como toda criança. Você nunca foi aquela general assim? Não, eu sou general, sim. Então, por exemplo, café da manhã, eles gostam de só comer na escola, não gostam de tomar café da manhã em casa, então eu mando o lanche da manhã. Almoço, eles ficam um período integral na escola. É um cardápio feito por Nutri e tal. Eu meio que vou orientando. Agora, o João e o Francisco, que estão entrando na adolescência, o João com 14 e o Francisco com 13, já se preocupam mais em, mãe, eu quero ganhar massa magra, o que eu como mais, o que eu tiro, eu quero tal. Então, eles estão mais preocupados quanto a isso. O Guilherme eu ainda tenho que controlar um pouco mais, que tem 9 anos e os irmãos me ajudam, mas eles almoçam na escola e o lanche da tarde eu mando também. Em casa, jantar, eu faço jantar para eles e sempre tem uma salada, sempre tem uma proteína, um carboidrato complexo para eles, que é importante, e uma verdura. Então, assim, é sempre muita variedade. De segunda a sexta-feira, eles, né, geralmente na escola tem aí uma alimentação bem equilibrada também. Mas é aquilo, final de semana, sexta-feira, sábado, o pai pede uma pizza, ou então a gente sai para comer fora. É normal a vida de um filho de nutricionista. Porém, o filho do nutricionista sabe exatamente aquilo que é bom ou não. Então, muitas vezes eles falam, mamãe, isso aqui tem açúcar? Mamãe, isso daqui vai me fazer bem? Mamãe, isso aqui tem glutamato monossódico, eu não vou comer. Então, assim, exatamente já sabem. Certo. Então, assim, eu sou extremamente exigente quanto a algumas coisas. Por exemplo, Halloween. Halloween lá no meu condomínio é maravilhoso. Eles voltam com quilos de doce. Açúcar, né? Só que aí o que eu faço? Eu já faço uma pré-seleção, já dou para a portaria uma pré-seleção. Depois, passo o primeiro dia, eu faço mais uma seleção e vou dando. Então, assim, eu vou reduzindo, porque se eles comessem tudo aquilo, não dá. Então, assim, açúcar, eles sabem que tem uma certa quantidade. Por exemplo, em casa hoje eu não compro mais biscoito, eu não compro bolo, eu não compro nada disso. Que às vezes a gente tem esse hábito de comprar e tal, um chocolate aqui ou ali. Hoje, eu falo, principalmente pelos exames de sangue deles, quando a gente não tem essa introdução constante de doce, a saúde é muito melhor. Então, esporadicamente, vou numa festa de aniversário, ele vai comer o bolo, ele vai comer docinho, eu não vou controlar nada disso. Só que tem que ser para de vez em quando e não todos os dias. Então, eles tomam refrigerante também, quando tomam é o refrigerante zero, mas é aquilo. Não são todos os dias, é para de vez em quando. Entendeu? E, graças a Deus, meus filhos são dentro do padrão de normalidade. Só o Gui, que é o meu pequenininho, que eu tô puxando a orelha dele para ele fazer mais atividade, tá com uma leve barriguinha, mas também tá naquele momento que daqui a pouco ele vai ter o estirão. Então, a criança, quando vai dar o estirão, ele tem um acúmulo maior
de gordura São na região fases, do abdômen. né? Sim, são as fases, exatamente. E aí você incentiva também exercício? Você acha engraçado? Sim, Você acha sim, importante. importante? Sim, sem dúvida nenhuma. Exercício. Na escola eles já fazem, Guilherme faz Kung Fu, tem natação na escola, João e Francisco e o Guilherme também fazem futsal, que é da escolinha lá da CBF. Neste final de ano, brilhe com a Juliana Souza Store. Descubra nossa coleção deslumbrante de vestidos a partir de apenas R$ 79,90. Seja o centro das atenções em todas as suas festas com estilos que combinam elegância e conforto. Com designs exclusivos, tecidos de qualidade e uma variedade de cores, temos o vestido perfeito para você celebrar em grande estilo. Venha para a Juliana Souza Store e encontre seu look ideal para as festividades. Promoção por tempo limitado. Visite-nos hoje e faça deste final de ano um momento inesquecível. Que é aqui em Campinas, eles também fazem. Eles praticam bastante atividade, handball, o vôlei, enfim, eles fazem bastante coisa. Não tenho problema quanto a isso. E em casa também nadam, aí pegam a bicicleta. São crianças normais, né? É lógico que se a gente não tirar do videogame, do computador, vão querer ficar o dia inteiro ali. Eu falo, não, vai tomar um sol, porque o sol é importante para a nossa saúde, vitamina D. Então, tem uma série de coisas que eu vou reforçando, mas eles têm uma vida como qualquer adolescente. Tanto é que as crianças adoram viver em casa, porque eu faço festa do pijama em casa, então vem um bando de criança. Eu tenho uma mesa que cabe, assim, mais de 14 pessoas sentadas, aí faço aquele café da manhã maravilhoso, com ovos mexidos, com bacon. Também Tudo tem saudável. pão, mas também tem pão. Tem pãozinho de queijo e tal. Faço um Todd, e aí os amigos adoram. Então, é gostoso. Que delícia, né? Imagino. E aí, agora, vamos falar sobre a sua carreira, gente, que eu dei uma olhada lá no seu Instagram. Ela é daquelas de fazer as coisas... Nem parece que é saudável. É tudo gostosa, mas é tudo zero açúcar, tudo low carb. Me conta o início da sua carreira em nutrição e na culinária. Como tudo começou? Me conta um pouco da sua história. Bom, primeiro de tudo, eu me apaixonei pela comida com a comida da minha mãe. Então, eu morava próxima ao colégio, eu ia de bicicleta ou eu ia a pé. E na volta para casa, eu sempre já perto da esquina, eu já ia sentindo o cheirinho. E eu sabia o que minha mãe estava fazendo antes de chegar em casa. Então, o olfato, assim, aguça, né, o paladar de uma forma incrível. E eu, quando pequena, acho que 7, 8 anos, eu já comecei a ajudar minha mãe na cozinha. E aí, ali, eu já comecei a ver que eu realmente tinha jeito para cozinha. Na nutrição, quando eu descobri a nutrição, porque antes de ser nutricionista, eu fiz alguns meses de educação física, depois eu fiz 1 ano de arquitetura e urbanismo, e aí depois que eu fui para a nutrição. Fiz cursinho também, depois eu fui para a nutrição. Aí fiz a nutrição, no meio da nutrição, onde a gente tem aula de técnica dietética, onde você vai para o laboratório, que é uma cozinha. Eu falei, gente, eu preciso aprender a cozinhar para que as pessoas entendam o valor disso. Então, não só ali a aula de técnica dietética, eu falei, eu tenho que ir para a gastronomia. Porque as pessoas estão em busca do quê? Do prazer. A alimentação é um dos melhores prazeres da vida. Né? Então, quem sou eu para tirar o prazer daquela pessoa em se alimentar? Não, eu quero agregar valor. Então, a nutrição unida à gastronomia, você consegue ter ali qualidade. Sim. Então, eu tenho sabor, mas eu tenho a saúde também. Por isso que também depois eu criei o Sabor Saudável. Quem inventou o nome do meu programa Sabor Saudável fui eu. Mas, então aí eu, já na nutrição, falei, eu tenho que fazer gastronomia. Nisso, assim que acabou o curso de nutrição, os 4 anos eu já fui direto para gastronomia e aí eu aprendi realmente as técnicas e tal, a forma como eles cozinham, mas muita coisa era muito mais aprimorado na parte da nutrição, por ter todo aquele esquema de higiene sanitária dos alimentos. Então, eu também tenho esse lado bem exigente na hora do preparo. Então, você tem que ter um ambiente bem limpo, você tem que ter a tábua correta, você tem que ter os utensílios certos, você tem que ter tudo em ordem, né? O fato de você cozinhar não pode ser de qualquer jeito, porque tudo aquilo que você cozinha
vai ter uma reação no organismo do indivíduo. Então, se eu estou fazendo da forma certa, esse indivíduo também vai ser favorecido e eu também. Então, quando a gente cozinha, eu costumo dizer que é um ato de amor, é onde você está colocando a sua energia, você está colocando toda a sua vontade de realmente ter saúde, né? Porque quando você cozinha e você cozinha bem e você cozinha o alimento de forma equilibrada, o resultado sempre será muito positivo, porque você vai ter todos os nutrientes, você vai ter as vitaminas, os minerais, enfim. Então, acaba sendo muito válido. E aí, nisso que eu saí da gastronomia, né? Fiz a nutrição. Logo que eu saí da nutrição, eu já consegui um trabalho, um estágio extracurricular, onde o contrato dessa concessionária de alimentação tinha o meu nome. Eu comecei a minha carreira no Colégio Friburgo, em São Paulo, mas antes eu fazia estágio curricular e ainda depois fiz extracurricular também no Colégio São Luís do Gonzaga, que fica ali na Adoc Lobo, em São Paulo, um colégio que é AAA. E esse contrato era para eu tocar a cozinha e lanchonete dessa escola particular que ficava ali em Santo Amaro. Então, eu já comecei na parte dentro da cozinha como nutricionista, e nisso eu fazendo a pós-graduação. Só que aí, passado uns 4 meses, eu fui convidada para entrar numa clínica em São Paulo, numa clínica de reprodução humana. Então, eu saí do Colégio Friburgo, deixei a cozinha e comecei a atuar como nutricionista clínica. Então, eu comecei a atender ali na Clínica Gênesis, que é uma clínica de reprodução humana. Eu atendi praticamente 3 anos e pouco. E eu ajudei muitas mulheres a engravidar, ajudei muitas mulheres grávidas, as mulheres que querem engravidar a gente chama de tentante, né? Então elas fazem vários tratamentos, o casal também faz, não é só a mulher. E a alimentação tem tudo a ver, né? Tudo a ver também. E é uma clínica multiprofissional que tinha diversos médicos, para você ter uma ideia, tinha ali três consultórios com ultrassonografista. A agenda era desde as 6 e pouco da manhã até as 10 horas da noite e o tempo inteiro mulheres transitando pela clínica. E quando um bebê não tinha um desenvolvimento adequado, eu era chamada dentro do consultório do médico. E aí a gestante era intimada a passar com a Nutri, falar, olha, seu bebê não está se desenvolvendo, você tem que melhorar sua alimentação, você vai ter 1 semana para melhorar. Então aí a paciente passava comigo. E nisso, assim, começou minha carreira como nutricionista em São Paulo. Então aí depois eu fui para outras clínicas, né, multiprofissionais também, ligada à medicina integrativa preventiva, onde a gente não está ali ligado a sintomatologia, porque geralmente a gente tem 2 tipos, né, 2 linhas, a medicina clássica tradicional, que cuida da sintomatologia, e a medicina integrativa preventiva, que vai realmente colocar o problema, ver quais são os gatilhos que estão gerando esse tipo de prejuízo à sua saúde. Então, a gente vai tratar realmente ali, o ponto específico. E não simplesmente, eu estou com dor de cabeça, dou um remedinho para dor de cabeça. Não, a gente coloca você numa teia e a gente vai ver quais são os gatilhos que estão causando realmente este efeito maléfico ao seu organismo. E aí a gente começa a fazer todo um tratamento para melhorar, para que você não tenha mais isso. Então, é uma linha, né, que eu digo que é extremamente saudável e é uma coisa que é simples das pessoas fazerem. São pequenas atitudes que levam a uma melhora da qualidade de vida. Então, quando você, por exemplo, né? Então, a gente tem aí algumas orientações. Então, a gente pergunta quanto de água a pessoa bebe, pergunta como que é o sono da pessoa, pergunta se ela se expõe ao sol. E nisso faz vários exames e tal. Mas são algumas das coisas. Pergunta como que é a alimentação, como que funciona o seu intestino. Às vezes você vai em médico, o médico não quer saber da sua vida. Ele só vai te auscultar os pulmões, o coração e tal. Olha a garganta e acabou, você tá assim, já te dá um remedinho. E não é assim, né? Então, nós somos um conjunto de coisas que, assim, uma vai engrenando na outra. Se tem alguma coisa que não está boa, você vai ter efeito. Então, a gente tem por premissa olhar o indivíduo como uma pessoa,
um ser que tá ali, que tem suas necessidades, que tem suas... Né? Exatamente. Posso tirar o resultado igual ao seu, que Exato, igual. Somos bioquimicamente diferentes. O que serve para você pode não servir para mim, pode não servir para outra pessoa. Exatamente. E aí esse médico, e eu participo dessa parte ligada à nutrição, a parte da alimentação, realmente focando no bem-estar do indivíduo, a recuperação do metabolismo. Porque o sistema imunológico ele tem que estar sempre ativo para que a gente realmente viva melhor, para que a gente não adoeça, porque a maioria das pessoas hoje adoecem demais, né? Então a gente tem todo um olhar diferente para o indivíduo, uma cautela maior, sabe? Um atendimento mais acolhedor, um atendimento mais humanizado. Então eu tive, graças a Deus, na minha vida, grandes consultórios, clínicas que eu trabalhei em São Paulo, e sempre de medicina preventiva e integrativa. Então, o Dr. Rodrigo Torres Escabelo, que ele é médico clínico geral, homeopata, acupunturista, especialista em medicina chinesa, especialista em dor ortomolecular. Muito em alta, a doutora, atualmente, eu voltei a trabalhar com ela, mas eu já tinha trabalhado. Estou na clínica da doutora Maria Emília Gadelha Serra, que é ligada à medicina preventiva e integrativa. Ela também faz a parte de ozonioterapia. É uma clínica maravilhosa. Trabalhei com a doutora Vanderleia Ribeiro Coelho, que é uma médica gineco. Ela é obstetra, não. Ela fez os meus 3 partos, mas é exclusividade. Mas ela é mastologista, ela fez nutrologia também, e ela é especialista em nutrição não, especialista em mulher, na menopausa. Então, também tudo segue essa linha aí de medicina preventiva e integrativa, onde a gente olha primeiro o indivíduo, aí eles partem primeiro para uma homeopatia, uma medicina chinesa, coisa mais natural, para depois, se necessário, entrar na alopatia. Porém, a gente tem várias coisas ligadas à nutrição, porque quando você mexe na nutrição, quando você começa a melhorar o intestino desse indivíduo, tudo muda. Então, a gente costuma dizer que o intestino é o nosso segundo cérebro. Sim. Então, ali no intestino, a gente tem a produção de diversos neurotransmissores. Então, quando a pessoa, por exemplo, não vai ao banheiro, ela vai ao banheiro 1 vez, 2 vezes da semana, ou dia sim, dia não, ela é enfesada. Então, ela não vai estar 100% feliz. Ela não vai ter um rendimento... Exato. Ela não vai ter um rendimento maravilhoso. Então, assim, e fora isso, que assim, o intestino, ele é onde a gente tem a absorção. Você tem que ter um intestino saudável, você tem que ter bactérias benéficas ali, muito melhores do que as ruins, para você... não sei se você lembra disso, né, que você é muito mais nova que eu, mas os avós antigamente faziam a vermifugação 4 vezes ao ano, mudança de estação. Quem é que, adulto, já tomou vermífugo? Sim. É uma das perguntas que eu faço no consultório. Então, assim, o intestino, a gente está sujeito a diversos tipos de problemas, porque a gente almoça fora, a gente janta fora. Eu não sei como que aquele cozinheiro cozinha. Se ele não pega a faca do peixe ou da carne e vai cortar um tomate para sua salada. Se ele tem ali uma tábua para salada, uma faca para salada... Tem que ser com faca diferente, tudo isso? Diferente. A gente tem que ter os lugares na cozinha onde você tem as etapas de preparo. Então, você tem que ter a faca com cabo verde para o lugar onde você está na salada, a tábua é verde. Aí, onde está ali manipulando uma carne crua, a tábua é vermelha e com a faca com cabinho vermelho. Aí, ela grelhou ou ela, sei lá, assou essa carne, vai para uma tábua preta com uma outra faca para você não ter contaminação. Entendi. Então, assim, será que o restaurante que a gente vai tem tudo isso? Isso, assim, é um detalhe. Tem inúmeros outros detalhes. Então, o intestino, ele é muito importante. E aí, qual o primeiro passo, né? Que a gente começa a melhorar nosso intestino? É a vermifugação. Aonde você vai destruir as bactérias, os parasitas, as coisas ruins, e depois você faz o uso de probiótico para você recolonizar essa microbiota intestinal e começar a melhorar a sua absorção de nutrientes, a sua melhora de... tudo. Ô, Estela, mas isso aí que você tá falando é protocolo? Para todo restaurante? Para todo, primeiro, todo restaurante deveria ter um nutricionista.
Ou pelo mais menos simples ou até pelo o menos- mais Sim, requintado. ou pelo menos um técnico em nutrição, que a gente tem a nutricionista e tem o técnico em nutrição. Técnico em nutrição, se não me engano, são 2 anos ou 2 anos e meio. E tem a nutricionista. O técnico de nutrição, ele vai aferir a preparação, quando está sendo feita, no meio da preparação, a hora que está servindo e colocou ali, por exemplo, o restaurante self, né? Então, você tem o início do almoço, meio do almoço e final. Você tem que recolher a amostra daquilo e você tem que armazenar aquilo. Porque se eu for ali comer nesse restaurante e eu passar mal, eu posso processar o restaurante falando que eu comi no seu restaurante e passei mal. E aí o restaurante tem a amostra que fica guardada até 10 dias, se não me engano, para caso aconteça algum tipo de processo aí, algum aí restaurante vai faz para isso? análise, esse é o certo. Aí vai Meu para Deus. análise aquele alimento para ver se realmente estava contaminado ou não. Isso é o correto. Infelizmente não acontece. Então você vê hoje absurdos. Então, por exemplo, o cara que vai te dar um salgado é o cara que está te cobrando o dinheiro. Que hoje a Aham. gente usa cartão. Mas querendo Mas ou é o não, mesmo. aquela máquina de cartão Vai é a mesma pegar, coisa. Ninguém aham. vai lavar a mão para depois. Não vai. Então, a gente tem inúmeras regras, né? Que aí vem a vigilância sanitária, é que, infelizmente, são poucas pessoas para dar conta de tantos estabelecimentos. Mas a gente tem muita regra dentro de uma cozinha. Então, não é só a tábua, não é só a faca, gente, não é só a temperatura, tem tantas outras. É que as pessoas não fazem ideia da dimensão disso. Então, a gente tem ali os POPs. Então, são protocolos operacionais que a gente tem que fazer. Então, a gente cria ali métodos para que seja executado da melhor forma. O azeite, por exemplo, que está ali, ele vai ter uma etiqueta, que dia que ele foi aberto, até quando que ele está válido. O álcool em gel, que está no restaurante, também tem que ter a etiqueta, tem que ser trocado toda semana. Então, assim, tem uma série de coisas. Uma série de coisas. Não é só uma coisa, são vários detalhes. E que a probabilidade de que o restaurante que você frequente não faça isso é muito grande. Então, a probabilidade de você ter um parasita é enorme. Meu Deus! Entendeu? E não é que tem um parasita, a gente tem diversos tipos de parasitas. Então, o mais conhecido, né? Ascaris lumbricoides, que é Ai, a gente. lombriguinha pequenininha e tal. Mas a gente tem Taenia saginata, Taenia solium, que são as solitárias, que é do porco, que é do boi. Mas a gente tem outras Pai tantas da mais. eternidade. Só que a pessoa, às vezes, come e não consegue engordar, não sabe por quê. Provavelmente tá com Ou algum não tipo consegue de... emagrecer, ou não né? consegue Eu já emagrecer. ouvi dizer. Exatamente. Então, assim, Do intestino furado, né? distensão abdominal. Sim, distensão abdominal. A pessoa chega no Com o final do estômago dia... alto. Exato. Tem aquela barriga um pouco mais aumentada. Você fala, não, Gente, isso é verme? e isso pode ser um problema de verme. De você ter uma disbiose gente. intestinal, de você não ter Que todas as suas bactérias intestinais em harmonia. E aí a nutrição entra arrumando tudo isso. Então, além da vermifugação, o probiótico, você começa a uma alimentação de limpeza do seu organismo. Então, a gente começa a recuperar o seu corpo. Então, assim, aí a gente entra com uma dieta anti-inflamatória. E a gente acha que dieta é só pra emagrecer, só pra não sei o quê. É um só pra- conceito errado. É um conceito coisa. errado. Neste final de ano, brilhe com a Juliana Souza Store. Descubra a nossa coleção deslumbrante de vestidos a partir de apenas R$ 79,90. Seja o centro das atenções em todas as suas festas com estilos que combinam elegância e conforto. Com designs exclusivos, tecidos de qualidade e uma variedade de cores, temos o vestido perfeito para você celebrar em grande estilo. Venha para a Juliana Souza Store e encontre seu look ideal para as festividades. Promoção por tempo limitado. Visite-nos hoje e faça deste final de ano um momento inesquecível. Dieta, o nome dieta, a pessoa já se assusta. Mas nada mais é do que um padrão de alimentação que você tem que ter. Assim como você tem a sua regra para pegar o seu carro, levar num posto X, porque você confia naquele combustível, né? Porque se você leva num outro posto sem bandeira, a probabilidade do seu carro parar na esquina é muito grande. Então, você sempre prioriza aquilo que é o melhor para o seu carro, aquilo que é melhor para a sua vida. A sua alimentação é o combustível do seu corpo. Então, é importantíssimo você pensar
o que é que eu estou comendo? Como que eu estou nutrindo o meu corpo? Como é que eu quero ter uma pele bonita, maravilhosa, se eu não bebo Gente, olha água? a pele dessa mulher. Como Eu tô aqui, Ah, gente, eu tô sem olha nada a de pele pele, sem dessa nada, só mulher. tô com rio. Não, e tá maravilhosa. Muito obrigada. Muito Já linda a pele preciso fazer dela. botox, já venceu, preciso Não, de vai gente. estar linda. Mas, obrigada. Ué, come chocolate? Eu como chocolate. Chocolate 70%. 70%. Amarguíssima. Ah, a gente Come vai... açúcar, né? Então, de vez em quando eu como. Não sou uma pessoa que não come. Eu amo um sorvete, por exemplo. Só que aí a gente vai limpando o seu organismo. Então, assim, eu não sou uma pessoa que não... Não, eu como, eu bebo Mas refrigerante tudo assim, zero. zero. Exato. Não, mas de vez em quando eu tô num rompante de TPM, quero comer um chocolate, vou e como. Mas eu tô treinando, eu tô fazendo minha musculação, eu faço meu Kung Fu. A gente tem que ter regras também. Sim. Então, é pra de vez em quando. Vou numa festa do aniversário, vou Tipo comer. assim, né? É assim, ó, eu conheço gente, sabe? Que fala assim, vou eliminar o açúcar. Aí elimina o açúcar do café. Mas aí compra um bolo de cobertura de chocolate. Exato, não adianta nada. Falei, que açúcar é esse? Exato. O problema é o açúcar do café? O do café é só um detalhe. Você não vai me perguntar quem é, né? Eu já sei quem é. Ah, Lógico que que eu bom já sei que quem sabe é, quem que é. eu já vi, eu já sei a O problema é o situação. açúcar do café. Já vai ser um case aqui da O problema é o Nutri. açúcar do café, gente. Ano que vem, aguardem, porque não adianta falar que até o final do ano vai emagrecer. Não sei quando que esse programa vai ao ar, mas enfim. Já vai esse ano. Já vai esse ano, então. Mas não dá tempo, Não a dá, realidade é essa. Não dá tempo de você querer ficar fit em dias, que aí agora a gente já tem, hoje é dia 26, A gente gente, só tem... a orelha 25 da dias. produção tá queimando. Aqui, ó. Exato. Então, assim, Mas é aquilo. Então, assim, voltando a Você, a então, história. tem... não é aquelas, tipo, Mayra Card. Não, Ah, não. louca. Não que seja louca, mas assim... Não. Eu vou muito de acordo com aquilo que o paciente deseja. Então, você tem as estratégias dentro da nutrição. Então, você tem dieta cetogênica ou dieta ketogenic, em que você é isso que eu ia perguntar. em que você retira Hum. ali todo tipo de carboidrato. Você tem a dieta low carb, onde você consome um carboidrato de baixíssimo índice glicêmico, mas em pequeníssima quantidade. Você tem a dieta slow carb, que é uma dieta Deus. onde você introduz os carboidratos complexos, que são de médio índice glicêmico. Você tem a dieta carnívora, onde você tira fruta, onde você tira verdura, onde você só consome carnes, independente se é peixe, frango, porco, ovo, enfim, é só carne. Só carne, exatamente. Você também pode consumir Mas- gordura boa, você pode consumir manteiga, você pode consumir um bacon, você pode consumir... Mas, tipo, nem verdura? Nada, Verdura, nada. A pessoa ingere somente no a carnívora. caso? Nossa, muita gente. Tem atleta que faz... Mas de manhã, carne. Tem Ovo, atleta não? que Ovo, faz não, ovo até aquele campeonato que é o triatlon. Gente, tem muita gente na Eu carnívora. fico imaginando, porque eu gosto muito de carne. Sim. Churrascaria, top, Sim, né? A sim. gente iria, mas... Mas são estratégias, como eu te disse, eu vejo dessa forma. Momentos da sua vida, eu posso ir prescrevendo. E por que eu te disse que eu sou muito flexível e eu vou de acordo com o paciente? Aí tem também as dietas para quem é intolerante. Então, intolerante à lactose, intolerante ao glúten. Eu não consumo, tenho alergia ao ovo. Enfim, certas restrições. A gente tem um exame de sangue que você faz, que é o ImuPro, vai para a Alemanha e volta, onde tem mais de 200 e poucos alimentos verificados qual é a sua aceitação ou não, se você tem que tirar da sua vida porque isso te faz mal, tem alergia ou não, isso aqui não funciona com você, então tem um exame que é bem, bem legal para a gente trabalhar. Mas, de qualquer forma, o corpo mostra sinais. Por exemplo, se você tiver uma rinite que não passa nunca, você tem uma coriza, você tem problema na pele de você coçar e ficar manchinha ou ficar alto, você tem
Por exemplo, o intestino sempre distendido com qualquer coisa que você consuma. Ou então você tem muito refluxo, ou você tem muita azia, ou o seu intestino é mais para amolecido do que qualquer outra coisa. Você comeu, já tem que ir ao banheiro porque você está com uma diarreia. Isso tudo já demonstra que seu corpo não aceita aquele alimento. Ou algum alimento dentro daquilo que você comeu. Então, são reações que o nosso corpo vai dando e que depois você vai vendo. Então, como é que a gente age, né? Eu geralmente pergunto para o paciente qual é o seu objetivo. Então, se for um paciente que quer emagrecer, eu falo, você prefere da forma mais rápida, você não tem pressa, você quer ir aos poucos. Então, se o paciente prefere ir aos poucos, eu inicio numa dieta slow carb, aonde eu vou manter carboidrato com qualidade. Então, para você ter ideia que eu falei de carbo aqui, carbo ali e tal, nós temos 3 tipos de carboidrato. Carboidrato simples, carboidrato complexo e o carboidrato íntegro. O simples é aquele que você come, entra na sua corrente sanguínea rapidamente. O que seria? Arroz, pão francês, macarrão, biscoito, as farinhas, batata, cenoura, beterraba, aí você tem manga, você tem algumas frutas que também têm alto índice glicêmico, tâmara, né? Sim, exato, mas é aquilo, você come e entra rapidamente na sua corrente sanguínea porque tem alto índice glicêmico. O que é o índice glicêmico? É a velocidade e a quantidade que o alimento entra na sua corrente sanguínea. Quanto mais rápido ele entrar, ele tem um alto índice glicêmico. E aí, quando você tem um pico de glicemia no seu organismo, seu pâncreas produz insulina para baixar essa glicemia. Por isso que te dá moleza? Você tem vontade de dormir? Por isso que algumas pessoas querem deitar e descansar. Por isso que, principalmente o excesso de comida. Então, assim, e alimentos com rápido índice glicêmico são prejudiciais ao nosso organismo. O melhor é o quê? Alimentos com médio índice glicêmico, que aí entram os carboidratos complexos, onde entra uma batata doce, entra uma abóbora japonesa, o inhame, o cará, a batata yacon, que é uma batata japonesa, entra a banana, entra a uva, entra o abacaxi, entra melão, entra melancia, entra maçã, enfim, tem algumas outras. Depois, se você quiser, eu disponibilizo os alimentos com médio índice glicêmico e baixo e alto para você colocar nas suas redes. E aí, esses alimentos, carboidratos complexos, eles entram devagar na sua corrente sanguínea. Você vai ter uma curva glicêmica ao se alimentar dentro do padrão. Seu pâncreas não vai produzir insulina em excesso, ele produz só um pouco. Ele trabalha pouco. Agora, quando você precisa emagrecer, além do déficit calórico, você precisa ter uma conduta onde você exclua carboidrato, a gente utiliza os carboidratos íntegros, que são aqueles com baixíssimo índice glicêmico, ou seja, que você pode comer o quanto você quiser que você não vai ter uma alteração. Então, por exemplo, frutas de baixo índice glicêmico que são maravilhosas para a nossa pele por conta dos flavonoides, por conta de todos os antioxidantes que tem, as frutas vermelhas. Então, entra morango, entra cereja, entra amora, framboesa, entra pitaia, entra o kiwi Sungold, o maracujá, o limão, o abacate, entra também a acerola, a pitanga, tá? Então, tudo que é ácido. Geralmente, mas só que, por exemplo, laranja não. Laranja tem alto índice glicêmico. Você fala pra mim, Estela, um suquinho de laranja é saudável? Não, não é saudável. Por quê? Quando você espreme a laranja, primeiro, você está destruindo as fibras daquela laranja. E você ainda vai peneira e você, para fazer um copo de laranja, de suco de laranja, você espreme 3, 4. A laranja tem alto índice glicêmico, ainda sem fibras, ou seja... Mas não é a questão da vitamina C, é a frutose que está nela. Porque a fruta tem a frutose, que é um tipo de açúcar. E que tem alto índice glicêmico. Entendi. Então, o que acontece? Você não pode levar em conta a vitamina C dessa laranja. E sim, um suco de limão. Suco de limão você pode tomar o quanto você quiser da vitamina C. Agora, a laranja, o que é o ideal? Fazer uma laranjada. Você pega, espreme uma laranja e adiciona água. Quem é que toma assim? Quase ninguém. Ou mas então, sem açúcar, né? Sem nada. Ou então, você descasca a laranja, deixa aquela parte branca que tem o bagaço e come a laranja. Igual uma mexerica, você come tudo, você não joga fora. Então, você come inclusive o bagaço. O bagaço é bom? Nisso vai ter... Sim, é excelente para o seu organismo. Fibra. Tá. Excelente. E aí, você vai ter um alimento com médio índice glicêmico. Agora, você espremer a laranja e tomar um suco não é bom.
Criança, bebê, tudo bem. Adulto, não mais, entendeu? Então, aquela pessoa que chega na padoca de domingo, de sábado, quer fazer aquele café da manhã maravilhoso. Achando que tá De saudável. laranja, que vem uma jarra com uma Sem açúcar. Ele ainda fala assim, sem Exato. açúcar. Não adianta Assim, nada, filho. o pior de tudo não é o pão com manteiga. Pode o pão com manteiga de vez em quando, o pior tá sendo ali o suco de laranja. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ir trocando. A gente é muito desinformado. Exato. A O gente é certo muito. seria ter nutricionista na escola. Para que desde pequeno o até na indivíduo padaria, fosse. Eu Não, que o acho. indivíduo fosse educado a ter escolhas melhores. Porque se você tivesse dentro da sua escola um nutricionista falando, gente, isso é assim, isso é assado, tal, 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 a criança já saberia de forma mais simples e didática, né? De uma forma lúdica, aquilo que é bom ou não, independente se o pai quer ou não. Porque hoje em dia, o que mais a gente vê, né? Por que eu fiz questão de falar da educação dos meus filhos alimentar? Porque a maioria das mães mandam um bolinho Ana Maria na escola, um refrigerantinho e tá tudo certo, entendeu? Um salgadinho e boa. E a pessoa não se preocupa. Só que aquele indivíduo que está em crescimento e desenvolvimento, ele precisa de muitos nutrientes. Mas eu entendeu? mando, E é uma eu mando, judiação. Estela. Mas Não, eu mando maravilha. muita fruta, cara. Porque eu fico assim, eu tenho consciência, sabe? Não, mas eu vou mandar fruta. Fruta, porque ela... Eu eduquei a minha filha a comer muita fruta. Fruta, porque e ela gosta, ela é daquelas que gosta de comer tudo também. Graças a Deus, gosta. Mas aí, também, com a correria, né? Não tenho nenhuma equipe de apoio pra me ajudar. Mas aí é que E tá. aí a gente vai. Só que isso que você compra e tem na sua casa faz mal pra você e pra ela também. Porque a hora que você tiver com fome, você vai falar, eu acho que eu vou pegar o lanchinho dela. Mas sabe qual que é o problema? É assim, sou só eu e ela em casa. E aí, quando eu cozinho, vou cozinhar pra mim e pra ela. E aí, geralmente sobra. Eu não... Congela, faz marmitinha. Mas não é melhor comer fresquinho? Aí eu fico Depende, pensando. a marmitinha que você faz, que sobrou um pouquinho desse alimento, você faz uma marmitinha, você consome em até um mês. Então, assim, vai chegar um dia que se você abrir sua geladeira, seu freezer, você vai ter pelo menos 7 marmitinhas. Hoje eu não preciso fazer jantar, filhota. Você pega uma, eu pego uma. Ah, eu pego de frango, você pega de carne. Entendeu? Então, assim, você diminui o que você vai jogar fora. Então, você não vai ter mais sobra. Arroz, Você não vai mais tudo, comer posso tudo. Você pode congelar. Você não vai ter mais aquela coisa de comer a mesma comida. E é uma das coisas que dentro do meu Instagram, eu coloco lá. Se você rodar o feed para baixo, você olhar para baixo, você vai ver várias receitas que eu preciso voltar a postar novamente, mas... Tem muita receita no meu Instagram para uma, no máximo 2 pessoas. Porque é mais fácil você calcular para 1, 2, e se você tiver uma família, multiplicar, do que dividir uma receita. Sim. E são preparações realmente rápidas, objetivas, mais fáceis. É aquela coisa, e com sabor e com equilíbrio, tendo saúde. Então, isso é vital, né? Agora, só voltando ao carboidrato lá que eu falei. Então, a gente tem carboidrato simples, é aquele que entra rapidamente na corrente sanguínea. Carboidrato complexo é aquele que é de médio índice glicêmico, entra devagar. E o carboidrato íntegro é aquele que praticamente entra na sua corrente sanguínea, porém o seu pâncreas vai ficar paradinho sem produzir insulina, porque ele não altera a sua curva glicêmica. Então, você dá um descanso para o seu pâncreas, ele fica ali quietinho. E aí, nisso, a sua insulina vai começar a diminuir, porque o grande problema também das pessoas é que às vezes o médico pede só glicemia, não pede hemoglobina glicada e não pede a insulina. Hemoglobina glicada vai mostrar os seus últimos 3 meses de glicemia, como é que tá. E a insulina é o quanto o seu pâncreas está sendo exigido para baixar os abusos que você comete durante a sua alimentação. Então, quanto menor a sua insulina, mais equilibrado e mais saudável você está. Quanto mais alta a sua insulina, mais pré-diabético ou diabético você já está. Então, a gente
tem que priorizar o quê? Alimentos com médio índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Deixar os alimentos com alto índice glicêmico para momentos festivos. Vou numa festa de aniversário, vou num evento de final do ano, vou no Réveillon, vou na ceia de Natal, enfim. Então, em ocasiões especiais, e não todos os dias, entendeu? Eu não estou dizendo que um arroz e feijão você é proibido de comer. Não, você pode comer um arroz e feijão, desde que não seja aquele prato de peão de obra. Porque você não é uma trabalhadora braçal, você não está ali na obra e que você está ali tendo uma atividade física que vai elevar a sua taxa de metabolismo basal. Não. A maioria do tempo a gente entra no carro, você senta, você faz seu trabalho aqui no computador, depois você levanta e está deitada ou sentada. Sim. Quase a gente não gasta. Então, a gente tem que ser equilibrado, a gente tem que comer aquilo que a gente gasta. Que é aí que vem a história do déficit calórico. Então, o nutricionista vai calcular quanto que você gasta hoje de energia e quanto que você precisa consumir para você ter uma quantidade menor daquilo que você precisa, porque aí você começa realmente a emagrecer. E uma das coisas que eu questiono muito os pacientes é assim, não tenha pressa do peso, porque o peso nem sempre demonstra que você está emagrecendo. O peso é uma consequência de um bom emagrecimento. O que primeiro você vai ver são as medidas. Então, é uma camisa que não fecha mais, é uma calça que não sobe. Então, quando eu tenho paciente online, o que eu peço para a pessoa fazer? Tirar foto de frente, de lado e de costas, de calcinha e sutiã, ou com uma calça jeans que não feche. E peço para a pessoa guardar. Dali um mês, dali 15 dias, eu falo, tira a foto de novo. Quando a gente vê, a gente marca e a gente já começa a notar a diferença. E aí você começa depois a fazer a evolução da calça jeans, aquela calça jeans que não entra, que você tem vários números que você vai deixando no armário. Aí o que eu peço? O paciente começou a emagrecer, tira aquele número maior ou manda diminuir para você não voltar mais aquele peso. Então, a gente tem como lidar com essa história de, não, o peso é consequência. Principalmente porque eu posso ter uma Juliana marombeira pesando 80 quilos e uma Juliana hoje que está pesando, sei lá, 70 quilos. O corpo de uma vai ser de um jeito, o corpo da outra vai ser... Só de me olhar, você sabe que peso tem? Não, eu não sei, eu chutei. Pela minha altura. Mas é aquilo, aí você vai ver o corpo da marombada, vai estar, sem tanto exagero, vai estar mais bonito e com mais peso do que você. Então, assim, como que está distribuído o seu peso no seu corpo é o que vai contar. Às vezes a pessoa fala, porque eu quero chegar nos meus 55, mas você tinha 55 quilos antes de ser mãe. Quando a gente é mãe, o nosso corpo muda. Conforme a gente envelhece, se a gente ficar muito magra, a gente fica totalmente caído com cara de doente. E não é esse o objetivo, né? Então, assim, a gente tem que ver cada caso e a gente vai junto, eu vou ajudando o paciente a entender o processo, porque não é só o emagrecimento, né? Então, é qualidade de vida, é emagrecer de uma forma consciente, emagrecer de uma forma realmente benéfica ao seu organismo, fazendo com que seu corpo comece a funcionar de uma forma certa. Então, o seu intestino vai estar melhor, você vai estar comendo e fazendo a digestão sem ter azia, sem ter refluxo, sem ter a barriga distendida, você vai ter mais energia, você vai dormir melhor, porque isso vai influenciar no seu ciclo circadiano. Então, aí entra a questão do sono. A pessoa que não dorme bem no dia seguinte ou estará muito irritado ou estará com muito sono e desastrado, entendeu? E com muita fome. Então, não funciona. A gente precisa dormir bem. Então, a gente tem que fazer o quê? A nossa higiene do sono. Neste final de ano, brilhe com a Juliana Souza Store. Descubra nossa coleção deslumbrante de vestidos a partir de apenas R$ 79,90. Seja o centro das atenções em todas as suas festas com estilos que combinam elegância e conforto. Com designs exclusivos, tecidos de qualidade e uma variedade de cores, temos o vestido perfeito para você celebrar em grande estilo. Venha para a Juliana Souza Store e encontre seu look ideal para as festividades. Promoção por tempo limitado. Visite-nos hoje e faça deste final de ano um momento inesquecível. E dormir sem celular. E dormir no escuro. Você toma um banho, dá aquela relaxada e tenta não ter luz nenhuma. Por quê? Porque o seu cérebro fica recebendo aquelas ondas de tanto do celular e também a luz também atrapalha. E aí, quando você começa a dormir melhor, no dia seguinte, seu dia rende.
parece que seu dia não tem mais 24 horas, que ele tem 36 horas. Verdade. Só que você precisa dormir bem. Quanto que um adulto precisa dormir? Depende de pessoa para pessoa. Quanto que uma criança precisa dormir? Pelo menos 9 horas. Criança, adolescente, por quê? Porque o cérebro, ele é uma esponja, ele tá ali, ó, em pleno desenvolvimento. A criança cresce durante o sono. Aquela criança que dorme pouco não crescerá o suficiente. Então, eu preciso que essa criança durma e durma bem. Então, ela precisa dormir 9 horas. Minha filha dorme né? bem. Então, assim, você tem que achar o seu limite. São 8 horas, são 9 horas, são 7 horas, mas durma para que você fique bem. E aí, a questão da dieta voltando, então, assim, nisso a gente tem uma dieta slow, que é uma dieta mais tranquila, onde entra carboidrato complexo, em que eu vou manter uma dieta mais tranquila, porque vai ter o carbo. Aí a dieta low carb, eu tiro essa batata doce, eu tiro essa abóbora, eu tiro essa banana, então o paciente consome praticamente quase nada de carboidrato. E na cetogênica, o paciente não consome mesmo. Então, na cetogênica, eu costumo dizer que é mais proteína, mais gordura do bem e algumas verduras, algumas hortaliças, por exemplo, todas as folhosas, então você entra com alface, agrião, rúcula, almeirão, repolho, couve-manteiga, couve de Bruxelas, aí você entra com brócolis, couve-flor, jiló, abobrinha, berinjela, tomate palmito, pepino, tem uma gama de coisas, então assim, e nisso você baseia a sua dieta e inclusive com algumas frutas, como essas que eu te falei de baixo índice glicêmico, né, o coco, o abacate, as frutas vermelhas, tal, maracujá, limão, tal. E gorduras boas, então entra aí gordura, banha do porco, entra manteiga, entra azeite de oliva, as oleaginosas, né? As oleaginosas são as castanhas, amêndoa, amendoim e tal. Entra também. E sabe o que eu ia te perguntar? Diga. Sobre a dieta anti-câncer. Fala mais um pouquinho sobre ela. Como que você se interessou? A dieta anti-câncer, eu tinha acabado minha pós-graduação e aí eu fiz um curso Isso é uma história, né? eu fiz um curso de nutrição no câncer, logo na sequência da minha pós. E eu jamais achei que eu fosse usar esse conhecimento que eu tive. E nisso, papai, quando ele completou 80 anos, um pouquinho antes de completar 80 anos, ele começou a ter crises de infecção urinária, de repetição. Então, ele teve uma, depois ele teve outra e na sequência ele teve outra. Eu falei, na terceira vez, eu vou ao seu médico para saber como é que ele estava, quem era o urologista dele. E nisso eu me deparei com um consultório totalmente arcaico. Parecia que eu estava na época, o nome dele era Vander, e aí eu falei, pai, é o Dr. Vander Sauro, porque era uma pessoa extremamente antiga, uma pessoa que não evoluiu, porque na medicina, na nutrição, quem é da área da saúde, hoje, o que é hoje, amanhã pode não ser, então a gente tem que estar ali, né? Meu pai nunca tinha feito um PSA. O PSA é aquele exame de sangue que mostra a próstata, então qual é o grau ali daquele hormônio. E ele nunca tinha feito. Meu pai só fazia exame de toque, o médico falava que estava ótimo e socava a injeção para ele de inibido, que é um hormônio, testosterona, para o meu pai ser o cara que ia namorar. E não queria nem saber. E falava que meu pai tinha uma próstata de garoto. E aí, nisso, eu peguei o papai, vendo o médico, fui até São Paulo na minha médica que fez o parto dos meus filhos e ela fez ultrassom. E nisso descobriu um câncer do tamanho de uma azeitona ali na próstata dele, que não era mais operável, porque nenhum médico queria operar o papai aos 80 anos de vida. E aí, nisso, o papai começou a passar com um urologista da minha confiança, mudei, né? Numa das clínicas que eu trabalhei, eu conheci um urologista. E aí, nisso, ele começou a passar e fazer o tratamento com esse médico e com um oncologista e tal. Ele se tratou de câncer durante 9 anos. Ele nunca, durante os 9 anos, só no último ano de vida dele, que ele deu uma decaída. Porque eu fiz dieta, porque eu fiz suplementação e tal. Papai fez desde químio na barriga, oral e venosa e tal. Mas o último 1 ano e meio de vida dele, eu coloquei o papai para dentro de casa, porque eu tinha acabado de chegar da Coreia do Sul, que isso é um outro assunto, e aí eu descobri que ele estava com metástase óssea. Só que meu irmão não era da área da saúde, é arquiteto, e ele achou que aquilo fosse normal. E aí a saúde do papai degringolou, nisso eu coloquei o papai para dentro de casa. E aí fiz da minha casa um hospital praticamente para o meu pai. Então eu coloquei um frigobar, ele se mudou para o meu quarto, coloquei um frigobar
para cuidar dele. Eu falei, pai, tá aqui os lanchinhos, tá aqui o despertador, colocava no celular dele, ia pra clínica, levava a criança, voltava e tal. Era só ele abrir a geladeirinha, comer, tava tudo organizadinho para ele. E meu marido e eu nos mudamos para o quarto duplo dos meus filhos. E eu cuidei do papai nesse último ano de vida dele. E ele aumentou massa magra. Ele aumentou 9 quilos de massa magra, ele perdeu 5 quilos de gordura corporal. Então, assim, fazendo uma dieta voltada para o câncer. Então, você faz uma dieta onde você mata o câncer de fome e você melhora o sistema imunológico. É esse o objetivo da dieta. Tanto é que, assim, por que eu falei que meu atendimento online demora 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas? Porque eu falo muito, eu tenho que saber como que é a vida do paciente para poder criar uma dieta. Então, eu tenho uma dieta pré-câncer, uma dieta pré-quimioterapia, pós-quimioterapia, pré-radioterapia, pós-radioterapia, tem bracterapia, imunoterapia, tem diversos tipos de tratamento hoje para o câncer. E aí eu abordo isso e eu vou acompanhando o paciente, a evolução do paciente. E aí o paciente ele vai melhorando, né? Porque eu vou melhorando o sistema imunológico dele e tirando aquilo que o câncer quer. Porque o câncer cresce como? Quais são os alimentos para o câncer? Açúcar, carboidrato simples, alimentos de alto índice glicêmico, exatamente, o pão francês, o macarrão, enfim, o pão de forma, os doces, tudo. E gordura ruim, frituras. Então, fritura em óleo de soja, você pode ver que eu não falei de óleo. Vai fazer uma preparação, o que é saudável? Banha de porco, ou azeite de oliva, ou uma manteiga, e dependendo do que for, você pode usar um óleo de coco. Então, assim, você não use outro tipo de gordura, tá? Óleos, nem pensar. Então, é aquilo. A gente tira a gordura, a fritura, por exemplo, um sorvete que tem a gordura hidrogenada, também é extremamente cancerígeno, é o que alimenta a doença. Então, a dieta para quem luta contra o câncer é uma dieta cetogênica, e é uma dieta low carb, e é uma dieta slow carb. Então, a gente vai para a linha da dieta anti-inflamatória. E aí eu vou mudando as estratégias. Se o paciente precisa ganhar peso, ele mantém na slow carb. Então, eu vou dar carboidrato para ele? Vou, mas com qualidade. Entendeu? Então, depende do paciente, eu vou montando a dieta e eu vou sempre ficar disponível no WhatsApp. Então, meus pacientes conversam comigo full time, às vezes é até perto de meia-noite, às vezes um paciente manda mensagem, eu falo, gente, eu vou responder, se eu tô acordada, eu respondo. Então, eu gosto desse tratamento nutri e paciente, tem que ser uma coisa muito próxima para que dê certo e para que tenha resultado. Tanto é que os meus pacientes que lutam contra o câncer, eles não aparentam ter câncer. Perdem o cabelo, coisa que é consequência de algumas quimioterapias. Porém, a pele aqui fica com viço rosado, não tem cara de doente, não tem aquelas olheiras. Então, assim, o paciente tem disposição. Quantas vezes eu atendi paciente que estava deitado falando comigo, na semana seguinte, e que não conseguia mais comer, que a filha dava comida, numa semana seguinte já estava molhando as plantas do jardim, tomando sol, comendo sozinha. Vida diferente. Então, assim, a nutrição e a suplementação, porque além da nutrição, eu faço a suplementação também. Então, a gente, juntando essas duas coisas, os pacientes, eles têm uma dignidade para viver. Então, eu volto a dizer o seguinte, que independente do tempo de cura do paciente, se ele vai viver um dia, se ele vai viver um mês, se ele vai viver um ano, se ele vai viver 10 anos, não importa. Mas que esse paciente viva bem, que esse paciente tenha qualidade de vida. E é isso que a nutrição associada à suplementação que eu faço faz. Então, é totalmente diferente. Todos os pacientes que eu atendo, tanto paciente de SUS, que não tem condições de fazer em consulta particular o tratamento, tanto paciente de SUS quanto outro, todos eles se falam. Os pacientes que estavam comigo já não estão mais, porque vão morrendo no meio do caminho. Porque o pior de tudo do câncer não é o câncer, é o tratamento. O tratamento é desumano. O tratamento do câncer, uma quimioterapia, ela é igual um diabo verde. Ela entra no seu corpo, ela mata aquilo de ruim, mas ela mata você também. Então, você tem que ter resistência ao tratamento. E é isso que a nutrição associada à suplementação eu consigo fazer. Então, o paciente fica com menos efeitos colaterais quando faz acompanhamento nutricional. O paciente fica muito melhor. Então, assim, ele revigora, sabe? É uma esperança. E é uma esperança, né? Acaba você dando uma esperança pro E aí paciente. A história, né, do papai. O meu pai, ele teve uma sobrevida aí ainda depois de 7 meses, que meu pai,
Ele teve um infarto, embolia pulmonar dentro de casa, consegui levar para o hospital para salvá-lo. E eu fiquei 14 dias na UTI de frente para o papai, acordava ele para tomar suplemento, mexia lá na dieta dele, né, como Nutri, e fiquei 100% ao lado da pessoa que está ali, acamada, e isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer para os meus pacientes, não deixem quem você ame no hospital sozinho, jamais. Né? E o idoso tem o estatuto do idoso, que o idoso tem que ter acompanhante sempre, independente de onde estiver, pode ser UTI ou não, ele tem que ter um acompanhante. Então, essa atenção da família é algo divino. Eu costumo dizer que a pessoa não errou quando criou a família, porque depende, né, também. Meu pai dizia assim, minha filha, um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos, mas 10 filhos não cuidam de um pai e de uma mãe. Se você criou bem os seus filhos, certamente eles vão te retribuir na hora que você não tá tão bem assim. E aí eu costumo dizer que um filho quando cuida de um pai, ou uma filha quando cuida de um pai ou de uma mãe, é uma pequena retribuição de tudo aquilo que o seu pai e sua mãe fizeram por você. Então é um ato de bondade, Deus se alegra com essa atitude e faz muita diferença no tratamento do indivíduo. Então a gente ter a cabeça também sempre nas coisas boas, pensando naquilo que eu te falei de você prospectar e falar, tudo aquilo que eu ainda não fiz, eu ainda preciso fazer isso. Você tira o foco da doença e você foca naquilo que você ainda deseja fazer. E a doença, ela vai fazer parte da sua rotina, que é o que eu digo. Um problema que não tem solução se torna condição. A condição hoje é, estou enfrentando essa doença, mas eu vou enfrentar de cabeça erguida, fazendo aquilo que é certo, a minha parte está ok. Agora só falta Deus abençoar e eu ser curado. Ponto. Segue caminho médico, tudo bonitinho, nutrição, suplementação, tudo vai dar certo. Para aquilo, né? Exato. Seja feita a vontade de Deus e pronto, né? Não vai... Poxa, que bacana, muito inspiradora a sua história, o jeito que você fala. Eu falo assim, pouco, né? Eu tô aqui assim, de boca aberta, assim. Tem que marcar um outro pra gente conversar. Tem muito mais assunto, gente, aqui, ó, na pauta aqui pra falar. Mas eu quero falar, eu quero colocar na mesa aqui o assunto, a sua experiência na frente do projeto lá da Coreia. Ah, sim. Do seu projeto gastronômico lá no restaurante. Me conta um pouco foi lá. Bem interessante, foi engraçado. Tudo começou, eu recebi um telefonema de uma pessoa, né, do Dong, ele é coreano, e ele fala português, falando que queria que eu fosse para uma entrevista Do nada, você não conhecia? Do nada, não conhecia. Do nada, que eu fosse a uma entrevista em São Paulo. Eu falei, olha, se você quer saber os meus dotes culinários, se você realmente quer saber como que é a minha gastronomia, eu prefiro que você venha em casa. Campinas, São Paulo é muito rápido. E aí, pelo menos, você vai ter uma experiência gastronômica. Ele falou, tá bom. Porque os outros chefes, ele só fez uma entrevista assim, um bate-papo assim, entendeu? Sua experiência, tal, não sei o quê. Aí, nisso, eu conquistei o Dong, eu fiz uma série de preparações junto com outro chefe e eu finalizei com o meu escondidinho, mini escondidinho. E aí, nisso, ele não resistiu, ele falou, não, é você que vai pra Coreia comigo. Meu marido, na hora, falou assim... claro. Meu marido falou assim, não, você não vai levar minha esposa. Imagina que você vai levar minha esposa. Aonde que você vai levar minha esposa? Não, eu não vou ficar tanto tempo longe dela. Eu falei, não, Matheus, eu vou. Ele, mas você... como que você vai se virar? Você nem fala inglês tão bem. Eu falei, não tem problema. O pouco de inglês que eu tenho, eu já me virei e fui em... quantos anos acho que eu tinha? As meninas tinham 14 anos, a Catarina e a Carolina. Eu fui para os Estados Unidos, ele alugou um carro em Miami e eu fui com o meu inglês tranquila, porque ele assegurou que as gêmeas sabiam, e eu fui de carro até a Flórida. E eu fui dirigindo e elas nada de falar o inglês. Essa história também é engraçada. E eu me virando com o meu inglês índio e espanhol, que eu falo fluentemente, mas meio inglês e tal. E deu tudo certo. Sem meu marido e só eu com as gêmeas, tinham 14 anos. Aí eu falei, não, eu vou pra Coreia, não tem como eu não ir pra Coreia. E acabou que eu fui, levei mais 2 chefes de cozinha para implementar o primeiro restaurante brasileiro de comidas típicas na Coreia do Sul, em Seul, na capital. Então, é um restaurante chamado Coco Bahia e é no alto de um prédio lá grande. E tudo, a mãe do Dong, ela também fala português, viveu um tempo aqui também no Brasil, levou muita coisa daqui do Brasil para lá.
Então, a gente tinha decoração de coco, tinha papagaio, tucano, tinha todas as coisas do Brasil, assim. E aí, ele queria que a gente fizesse pastel. Lá eu tive que desenvolver pastel. Ele queria feijoada. Lá não tinha o feijão nosso, não tinha linguiça, não tinha carne seca. Tudo isso eu tive que fazer. Então, eu fui desenvolvendo. Tudo bem que pastel não é nosso, mas ele queria pastel. Aí, esfirra, também ele queria. Aí, eu tive que fazer esfirra. Não tem nada a ver com comida do Brasil. Então, não é do Brasil, né? Não é, mas ele queria. Claro. Tudo aquilo que a mãe dele e ele gostavam, que tinha aqui no Brasil, porque, querendo ou não, o Brasil é uma mãe da gastronomia. Tem tudo, mais um pouco. E aí, lá, eu tive que fazer a carne seca. A gente tinha... a gente comprou tripa para poder fazer também a nossa linguiça. Então, eu fiz uma super de uma feijoada maravilhosa com feijão, que acho que era indiano, o feijão que a gente comprava, porque não tinha como ser aqueles de lata do americano. Limão lá, por exemplo, o siciliano, era super barato, e o limão Tahiti nosso verdinho era o olho da cara. Era praticamente assim, 5 vezes... Não tem feijão preto valor... lá? Não tem feijão preto. O valor do limão siciliano era 5 vezes mais barato do que o verdinho nosso, do que o Tahiti. E lá eles queriam caipirinha. E aí que entrou a história do Júlio também. Porque quando eu fui pra lá, eu falei assim, bom, já que eu tô indo, eu queria que alguém registrasse esses momentos. E aí eu pensei, eu falei, não, tem que ser o Júlio, porque o Júlio filma, o Júlio tem tudo e mais um pouco, o Júlio tira foto super bem, já conheci o Júlio, falei, vai ser o Júlio. Aí eu virei pra mãe do Dong, né, a dona do restaurante, falei assim, a senhora poderia trazer o meu amigo, que ele é fotógrafo, ele faz essa parte de videomaker toda, faz edição de vídeo, faz tudo e mais um pouco, tal, para poder fazer o meu acompanhamento aqui, para eu poder mostrar um dia, e também para melhorar o cardápio, porque o cardápio que eu cheguei lá era horrível, as coisas lá não eram bonitas. Então, ela falou, não, tudo bem. E aí, ela foi e pagou a passagem do Júlio. Nossa. Então, o Júlio, eu cheguei no dia, o Júlio chegou acho que 3, 4 dias depois. E nisso, a gente ficou 1 mês, eu fiquei 1 mês e pouco, e o Júlio acabou depois ficando um tempo a mais. Ficou uns 3 meses. Mas lá na Coreia do Sul, é extremamente diferente do Brasil. Eu tive que fazer a implementação primeiro da cozinha, então todas essas regras que eu falei pra você. Não existia, eu falei assim, eu cheguei lá, a coifa, tinha meia do outro chefe de cozinha, na coifa. Meia? Juro. Uma porquice que você não faz ideia. Então, assim, uma sujeira que eu falei assim, não, primeiro de tudo eu preciso limpar. Você vai contratar faxineiros pra deixar tudo em ordem, porque eu fui antes dos 2 chefes que eu chamei pra ir lá. E aí eu comecei a colocar em ordem. Então, ficou tudo limpo, bonitinho, tal. Falei, agora vamos às compras. A gente vai comprar faca, a gente vai comprar tábua, a gente vai comprar louça, a gente vai comprar talher. Eu acho que ele pensou assim, aonde eu enfiei meu burro? Exato! Aí, a Nutri, as compras, mulher ama, né? Adoro. Aí, tanto é que eu trouxe tábuas lá diferentes, enormes. Você vai, eu comprei, eu vou levar. Faca também, eu comprei faca para cada chefe. Então, assim, a cozinha foi feita, panelas novas, tudo do zero. Tudo do zero. Tinha bom prato, bom talher, tudo para servir impecável, tudo louça branca, tudo impecável. E tudo dentro da norma do Brasil. Então, assim, lá, por que tem muita pimenta, né? Nesses países como a Coreia? Porque nem sempre tem tanta higiene assim. E a pimenta, ela mata aquilo que não é tão bom. Então, mas ela já mata dentro do estômago, né? Essa é a estratégia deles. Exato. Olha só. Mas só que é uma pimenta que é insuportável. Uma pimenta muito forte. Tá errado isso. Não, nem fala. Então, assim, e eles comem muito fermentado também. A mesa lá é linda. Você chega para comer, por exemplo, se nós duas fôssemos a um restaurante, a mesa seria cheia de potinhos. Aí tem muita raiz, tem muitas folhas, tem uma variedade muito grande e tem uma fartura também muito grande, né? Pelo menos em todos os restaurantes que eu fui, eu sempre observei isso. Então, eles gostam de comer bem. Mas o fato do nosso restaurante, o nosso grande desafio foi o primeiro dia que a gente precisou servir, sei lá, eram acho que quase 60 pessoas, 65, 70 pessoas ao mesmo tempo.
e era o ex-prefeito junto com vários policiais militares da Coreia. Não. E aí a gente tinha que servir tudo e tal, e enfim, e foi uma loucura nesse dia da inauguração. Foi assim, muito tenso, questão de você ir dormir 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, já começar a preparar as coisas para o jantar, né? Então, assim, foi bem, mas acabou que nós terminamos o jantar, fomos aplaudidos de pé por todo mundo, a gente ganhou até um dinheirinho. Aí sim, né? E aí o dinheirinho a gente dividiu entre toda a equipe, mas foi maravilhoso. E assim, o restaurante, acredito que ainda exista, alguns chefes permaneceram lá, depois continuaram mais uma outra temporada, e foi muito interessante, porque, por exemplo, o vinagrete, eu levei para lá o vinagrete, eu fazia vinagrete de banana e vinagrete comum. Tinha muitas Vinagrete coisas. de banana. Maravilhoso, Que super isso? simples de fazer, maravilhoso o Vai com vinagrete de tomate? banana. Não, aí o vinagrete de banana só vai a cebola, salsinha, cebolinha, limão e tal. Não vai o tomate. Aí é sem. Aí é o vinagrete de banana. E o que mais? É banana, aí você faz um vinagrete só que sem o tomate. E eu gosto Vai de a colocar cebola? limão, não coloco vinagre, gosto de colocar limão. E fica muito gostoso, muito. É muito fresco para você comer com peixe, para você comer com franguinho, um vinagrete desse é sensacional. E muitas coisas lá a gente pôde viver e, enfim, foi uma equipe que eu fui experiência, né, pra fui sua carreira, treinando também alguns coreanos lá, porque os chefes de cozinha eram só os chefes que a gente comandava, a gente tinha a nossa equipe ali, mas só que a gente precisava treinar os ajudantes e as outras pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas engraçadas era assim, então a gente servia um antepasto que tinha um creminho de gorgonzola, mas a manteiga formada, né, informada igual tem aqui, os pãezinhos, torradinhas e tal. Se voltasse, eles queriam que a gente voltasse o vinagrete pro pote do vinagrete. Aí eu falava, não pode, por favor. É lixo! Então, assim, coisas que eu lá de dentro, quando vinha, eu já tinha que parar antes da entrada da cozinha para já pegar e jogar fora, antes, porque senão queria voltar. Sobrou, moça! Exato, Sobrou, deixa eu exato, guardar! Exato, então assim, coisas que não dá nem para falar, mas assim, eu fui muito firme, embora seja baixinha, eu sempre fui muito dura nesse lado, sempre muito correta. E tudo que eu servi lá, todo mundo sempre gostou demais, sabe? E até quando a gente fazia as preparações para nós comermos, quando era diferente, todo mundo adorava. É um povo que é educado, assim, não mexem com mulher, não mexem em nada. Por 2 vezes, chefes de cozinha deixaram o celular próximo ao metrô e ninguém pegava. Então, ali, a parte de, né, o crime é praticamente zero, porque eles têm aquelas câmeras cada esquina que pega até sua cara, RG e tudo mais. Então, assim, eles têm, né, o jeito deles realmente é você fazer no mínimo 2 faculdades. Então, você não sai fazendo uma faculdade só. A criança lá tem uma aula que é muito maior do que o período nosso. Então, a criança já desde pequena já é treinada a estudar demais. E aí, ele sempre faz 2 faculdades e trabalha. Então, eles têm tripla jornada lá. Nossa. É coisa normal para eles. Então, quando você fala que o brasileiro São só muito exigentes, só né? trabalha, eles acham que a gente é vagabundo. Só faz uma faculdade, você é vagabundo. Você tem que fazer 2, pelo menos. Nossa, Então, e por gente isso que não eles tem estão nenhuma, então. anos-luz Meu na Deus. frente em uma série de coisas. Então, eles são extremamente dedicados aos estudos e realmente ao trabalho. Então, são pessoas que não brincam em serviço. Não tem corpo mole, entendeu? De jeito nenhum. Foi uma experiência maravilhosa. Conheci alguns templos budistas lá, bem incríveis. É uma cultura bem bonita, assim. Foi bem legal. Foi Experiência enriquecedor. bacana, né? Foi enriquecedor e eu sei que marcou muita coisa. Bacana. E agora vamos falar dessa outra experiência da sua carreira, que é o programa Sabor Saudável. Você mencionou primeiro antes, né, que você que inventou esse nome, né? Como que foi essa... Fala um pouco também dessa etapa aí desse programa, como que é essa experiência, o que você faz lá, como é que... O programa Sabor Saudável foi feito na Rede Família, né, que é integrada à Rede Record, filial da Rede Record, e foi
um pouco depois do falecimento do meu pai faleceu em agosto de 2018, foi em 2019 que começou esse projeto, ou foi final de 2018, foi isso mesmo. E esse projeto eu tinha na minha cabeça de fazer algo para ensinar as pessoas a cozinharem de uma forma simples, fácil, gostosa, né, com equilíbrio, que é o mais importante. Eu falei, bom, tem que ser sabor saudável, porque é comer o certo, com sabor e com saúde. Então aí criou o Sabor Saudável. Eu fazia tudo praticamente, eu levava a minha casa até o programa, então a maior parte do cenário eram coisas minhas já. Poucas coisas a emissora pegou, até porque eu usava a cozinha da Flor, apresentadora, e depois tinha um programa à tarde também, eles só mudavam a parte de trás do fundo da cozinha para falar que era o programa Sabor Saudável, mas eu montava tudo. E eu escolhia desde o alimento, eu ia até o supermercado, comprava os alimentos, fazia mise en place, eu que sempre organizei minha bancada, eu que fazia a receita, era tudo eu. Eu tinha uma ajudante lá que me ajudava a carregar uma coisa ou outra, mas era tudo eu praticamente. Eu tive que apresentar e aprender a ser apresentadora, porque antes eu sempre participei de de programas de televisão sendo a convidada e não apresentando, então eu tinha 3 câmeras me filmando. Então eu tive que aprender a me apresentar. Então eu começava assim: olá, seja bem-vindo a mais um programa Sabor Saudável. Eu sou Estela Hermann, nutricionista e chefe de cozinha. Seja bem-vindo a mais um programa que hoje a gente vai aprender tal coisa, tal. Mas até isso daí sair, demorou pra caramba. Não, demora. E era gravado? Era gravado. E eu fiz 95 programas. Nossa, bastante. E eles são reprisados hoje em dia às 11h30 da noite, um horário tarde, mas enfim, quem não quer assistir televisão... eles estão reprisando. Quem quer assistir alguma coisa diferente de religião, né, que geralmente passa de madrugada, você pode assistir às 11h30 da noite lá na Rede Família, você pode acessar, porque eles também têm ao vivo, coloca lá ao vivo às 11h30 da noite, você vai me assistir. Vai ver em 30 minutos, porque é um programa dividido em 2 blocos, então em 2 intervalos, tem 3 blocos, onde eu falo quais são, eu escolho sempre um alimento para falar as propriedades nutricionais e vou falando quais são os ingredientes para você separar, aí vem intervalo, aí eu já começo a cozinhar e depois no outro eu já finalizo e aí acabou o programa, eu experimento geralmente a preparação. Mas é isso, foi assim um sonho muito grande, foi realmente algo que eu realizei e fiquei muito feliz. Foi uma evolução, exigiu bastante de mim, né? Exatamente. Mas muitas pessoas me seguem hoje no Instagram e me acompanham e sempre quando o programa passa eu aumento o seguidor, porque é âmbito nacional. Então é um programa que ainda passa e muitas pessoas assistem e muitas crianças também assistem e aprendem a cozinhar e tem várias mensagens assim de criança falando: mamãe, tem que comprar tal coisa que a NutriChef pediu. Mãe, não é para fazer assim. Então é muito engraçado, sabe? Essa coisa de você ter o carinho com o público e as pessoas me escrevem e eu sempre respondo. Eu nunca sou aquela pessoa que não vou responder. Sempre respondo. Educação é a primeira coisa que a gente tem que ter, né? Então, eu tenho um carinho muito grande pelas pessoas quando me escrevem, quando descobrem essa parte do câncer aí de atendimento online, que hoje eu atendo online, atendo presencial, né, em 2 clínicas, mas o online, principalmente pacientes que lutam contra o câncer, tem no Google uma participação minha no programa Mãe é Leve, que eu falo sobre alimentação no câncer. Então, tinha 15 dias que o papai tinha falecido e as pessoas descobrem esse vídeo, sei lá por quê. Eu acredito que Deus me coloca na vida dos pacientes. Eu apareço para eles. Geralmente, eles me relatam isso. Ai, do nada, eu estava lá procurando de madrugada, tal, apareceu o seu vídeo, resolvi ir atrás de você porque eu não coloco o meu celular. Então, a pessoa me acha pelas redes sociais, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram e tal. Aliás, dieta da NutriChef. E aí as pessoas entram em contato comigo e me descobrem. Mas eu atendo atualmente online, atendo em São Paulo, na Cidade de Jardim, ali na Engenheiro Oscar Americano, que é na clínica da doutora Maria Emília Gadelha Serra, e atendo aqui em Campinas, no Cambuí, no edifício Lifetown, dentro da clínica da doutora Débora Camposo, que é dermatologista. Então fica fácil assim, quando o paciente precisar de uma nutri diferenciada nesse sentido de acarinhar mais e ser uma pessoa mais preocupada com a sua rotina e com a forma como você quer emagrecer ou
adquirir saúde, conte comigo. Completa. Estela, agora sim, uma dica que você daria para quem quer começar uma dieta saudável? Vai, uma pessoa assim, sedentária, difícil, tal, que totalmente desinformada, que acha que nutrição é para sabe assim, que tá vendo esse programa e tá de boca aberta que nem eu. Falei, nossa. Primeiro de tudo, tira açúcar da sua vida. Mas não, tem que do tirar. nada, assim, tem que tirar. Que nem nosso tem produtor. Que tirar. Tira o açúcar. Do nada. O açúcar no café pode fazer com que o paciente, por exemplo, o meu marido toma café e eu não uso açúcar em casa, só ele usava. Eu usava 1 quilo de açúcar por semana. E eu não tomo café, nem meus filhos. Aí eu mudei ele para adoçante, que ele não consegue ainda tomar sem nada. Pelo menos adoçante Mas pelo pode. menos já tirou 1 quilo de açúcar da vida dele. Adoçante pode, aquele dependendo do adoçante, sim. Então, assim, o stevia, né, que é natural, enfim. Mas tire o açúcar da sua vida. Primeiro de tudo, deixe o açúcar para momentos festivos. Uma festa de aniversário do seu pai, de um amigo, de alguém especial, tal. Não coloque a sobremesa como algo que é a continuidade do almoço. Você terminou o almoço na sua última garfada do prato, tá? Então, não existe essa história de sobremesa. Não existe. Numa festa de aniversário, tudo bem. Um momento que você está comemorando, tudo bem. Mas todos os dias você não precisa disso. Outra coisa, hidrate-se ao longo do dia. Então, você tem que, por exemplo, calcular 35 ml por quilo de peso, tá? Então, você faz 35 vezes o seu peso, vê quanto de água você precisa beber e distribua isso ao longo do dia. Não é chegar no final do dia, pegar uma garrafinha, fazer glá-glá, ai, não bebi água hoje. Não, você tem que beber. Tudo de uma vez. Entendeu? Exato. Como que fracione 35 vezes o quilo de peso. Aí... 2,450. Isso aí, você pega 2,450 e vai dividindo ao longo do dia. Então, por exemplo, você toma 700 ml até meio-dia, 700 ml até 4 horas da tarde, 700 ou 800 ml até mais parte da noite, né? Um pouquinho mais para mais cedo e menos água à noite, para evitar que você acorde para ir ao banheiro. Então, você distribui isso ao longo do dia em copos, né? Vai tomando. Outra coisa importante, além de retirar o açúcar, que eu tô falando assim, é o açúcar que você adiciona no suco, que você adiciona no café e que você come um doce. Tira o açúcar. Tá, não é o tipo pão que eu como, não é esse açúcar isso é o primeiro, não, isso é a primeira coisa. Primeira orientação, eliminar açúcar adicionado e açúcar, dividir, por exemplo, uma sobremesa e tal, tá, entendeu? O açúcar, tá. Você já fazendo O isso, chocolate, você já vai ganhar. Exato. A bala, Exato, tudo, você já ganha muito. E outra coisa, além da hidratação, vitamina D. Então, você tem que verificar, dosar a sua vitamina D para ver quanto que tá. A luz solar é tão importante para a gente que, por exemplo, você tem que se expor de 5 a 10 minutos todos os dias à luz do sol. Gente que é branca, Melhor assim. horário é perto das 10 até meio-dia, 1 hora, que é o sol mais forte. A dermatologista. E sem protetor solar. Só que aí, por exemplo, eu não quero queimar o meu rosto. Dermatologista aqui, Exato, ó. mata. Aqui, ó. Você veste um chapéu, só que braços e pernas, tá. você expõe não é para Só o você rosto. sair vermelha. É só um pouco, é aquele solzinho do bebê. Quando você tem uma filha, o pediatra fala assim para você, todos os dias eu quero que você tome 5, 10 minutinhos no bebê. Você passa protetor no bebê? Não. Você leva o bebê no sol e acabou. O seu corpo precisa de sol. Deus fez o sol. Sol é energia, sol é vida. Quanto tempo? 5, 10 minutos. tá. É pouco tempo. Não é para você das tomar. 10 ao meio-dia? Não. É que você perguntou o período. Você perguntou o período. Entendi. Então, são 5, 10 minutos todos os dias que vão ajudar realmente a absorção da luz solar. E aí você tem o quê? O hormônio da vitamina D, que a gente chama de vitamina, mas é um hormônio, e que isso vai ter um efeito no seu corpo muito bom. Porque quais são as vantagens da vitamina D? O que ela traz de benefício para o nosso organismo? Primeiro, sistema imunológico. Ela melhora o seu sistema imunológico. Segundo, ela ajuda na construção da massa magra e parte óssea também. Então, a vitamina D tem que estar sempre em ordem. Então, se você não consegue se expor jamais ao sol, pense em fazer uma reposição de vitamina D, tá? Então, é importante você ter a vitamina D em ordem. Então, retomando, tira o açúcar,
hidrate-se ao longo do dia. A vitamina D é super importante. Melhore o seu sono, tente ir dormir mais cedo para o seu ciclo circadiano ficar de forma correta, onde de manhã você tem maior produção de serotonina, tem mais energia à disposição ao longo do dia. Conforme vai diminuindo a luz do sol, sua serotonina vai baixando, você já vai tendo uma necessidade de comer mais. Perto de 4, 5 horas a pessoa quer atacar o mundo porque está morrendo de fome. Por quê? Isso é um efeito fisiológico que a diminuição da luz do sol causa na gente. A gente vai precisando repor essa energia. E ao invés de ir no certo, a pessoa geralmente vai numa coisa errada, numa coisa gorda. Então procure oleaginosas, procure uma proteína. Evite doce, evite alimentos com alto índice glicêmico, né? E aí, à noite, quando vai diminuindo a luminosidade, você vai tendo a produção de melatonina, que é onde você vai ter realmente um sono com qualidade. Hoje, a gente tem aí melatonina disponível. A melatonina não é indutora do sono. A melatonina, ela potencializa a qualidade do seu sono. Então, você quer ter um sono reparador, um sono REM, onde você entra naquele estágio, onde você vai ter realmente a manutenção do seu organismo, onde você tem produção de enzimas, produção de hormônios, regulação celular, produção de novas células, você precisa dormir bem. Então, é importante que você tenha um sono com qualidade. E aí, fazer a higiene do sono, de tirar toda a luz, de você, de repente, tomar um banho antes de deitar e dormir, desconectar realmente, sabe? Também não comer coisa pesada, né? Sim, você tem que comer passado 2 horas, 2h30, e você ir deitar. E não simplesmente come e dorme. Nós não somos ursos, né? Então, assim, não existe. Eu conheço urso. Exato, faz mal, é péssimo. Principalmente vai deitar, deite do lado esquerdo, porque o estômago, ele fica na posição certinha. Às vezes a pessoa tem refluxo, não sabe por quê, porque dorme do lado direito. Aí o estômago tá ao contrário. Então, por mais que, eu não vou conseguir ficar a noite inteira do lado esquerdo, mas inicie a noite deitado do lado esquerdo. Entendeu? Nossa, então, são coisas. São coisas que a gente vai aprendendo. Entendeu? Mas, olha, gente, sensacional esse bate-papo. Agora, a Estela vai passar pra gente uma receita, gente. Pega papel e caneta aí para vocês anotarem uma receita, Estela, que seja simples, rapidinho. Fala da Green Pioca, que eu acho que é uma das minhas receitas mais copiadas. É, uma receita aí, uma receita favorita sua aí. Tá. Claro, Tá. Não, fácil. né? A Green Pioca, você pode fazer tanto no almoço, quanto lanche da tarde, ou café da manhã, se você quiser e tal. Mas você pode fazer com o recheio que você quiser. Então, ela tem uma versatilidade incrível. A Green Pioca, você vai pegar salsinha e cebolinha. Então, você pega 1/4 do maço de salsinha e cebolinha, processa no liquidificador com um pouquinho de água, tá? Depois eu vou passar a receita bonitinha com as medidas para você colocar aqui. Tá. Mas você coloca com um pouquinho de água e processa bem para que ela fique bem pozinho, verdinho. Nisso, você quebra um ovo. E aí você adiciona essa salsinha e cebolinha. Um ovo vai ser para uma pessoa. Vamos colocar aí 2 ovos. Quebra 2 ovos, bate esses 2 ovos num bowl, adiciona essa salsinha e cebolinha. E aí você vai colocar 5 colheres de sopa de goma de tapioca. 5, 6 colheres de sopa de goma de tapioca. Bate. Adiciona também uma colher de sopa de chia, ou de flocos de quinoa, ou de gergelim. A fibra que você quiser, que você gostar, tá? Aí, bateu. Aí você vai acrescentar uma pitadinha de sal. Bem pouquinho, não precisa ser muito. E nisso você vai pegar uma frigideira e bate tudo. E nisso você vai pegar uma frigideira de teflon intacta, porque não pode ter risco. Por favor, utilize espátula de silicone resistente ao calor para não riscar a superfície da sua frigideira, seja ela de teflon, seja ela de aço cirúrgico, aço normal ou de cerâmica, enfim. E aí você vai colocar uma concha dessa batida nossa na frigideira. Vira assim como se fosse uma panqueca e fica de olho. Fogo médio, fica ali olhando. Ela vai começar a soltar a borda. No que ela começar a soltar a borda, vai demorar mais meio segundo, ela vai soltar como um todo. Aí você pode pegar, faz uma força para frente, uma força mais forte para trás para você virar essa panquequinha. E aí vai ter uma panquequinha verdinha. Deixa mais um minutinho e aí você pega essa massa, coloca num
Num prato. Ou num prato, ou coloca numa tábua. E faz outra também. Porque a cada um ovo, você consegue fazer 2 massinhas. Tá. Então, se eu coloquei 2 ovos, você vai conseguir fazer 4 massinhas. A massinha, ela sai verdinha, um verde vivo, maravilhoso, bonito, lindo. E depois você pega a massa e ela não cola uma na outra. E você viu que eu não coloquei nada de azeite, nada de gordura, né? Na Por receita. isso que tem que ser uma Frigideira sem risco, exato. Porque ela não gruda. Exato, é lógico. Se tiver risco, já era. Então, aí você depois recheia com o que você quiser. Então, se for de café da manhã, você pode colocar queijo, pode colocar uma ricota, pode colocar o que você quiser de manhã. E aí você esquenta e come. Ou então, eu quero fazer uma green pioca de carne moída. Faça sua carne moída bem temperadinha, azeite, sal. Coloca azeitona, bastante cheiro verde e tal, faz aquela carne moída ou de patinho ou de acém, tanto faz. Nossa, gente, isso bem gostoso. E aí você faz e enrola e faz um molho de tomate e, enfim, ficou aí uma panqueca, exato. Rala um queijo e aí esquenta no forno, super simples. E rápido. É rápido, é gostoso, eu adoro. Amei, É uma das adorei. preparações que eu mais gosto. Estela, já amei você. Adorei. Gente, olha isso, o tempo passa muito rápido. Eu falo E pouco. olha, e a gente tinha assunto ainda pra falar. Mas é bom porque assim eu volto. Com Você pode me certeza. chamar que eu volto. Com certeza. E aí, se tiver pergunta, se alguém quiser pauta também. Como eu te falei, né, que eu participei de diversos programas na televisão. Na TV Aparecida tem vários que eu participava a cada 15 dias do Manhã Leve. A televisão Aparecida vinha me buscar em Campinas e me levava de volta. E aí sempre tinha uma pauta. Então, por exemplo, convidava um médico cardiologista, eu ia para fazer a pauta sobre nutrição no cardiopata. Um médico dermato, nutrição na pele, na unha, no cabelo. Tinha um renal, então eu ia apresentar. É bom que a gente... Então, assim, tem muitas coisas. Sim, eu queria ainda muito vasta. Eu queria ainda falar, porque eu sou bariátrica, eu queria falar sobre bariátrica, jejum intermitente, mas a gente vai fazer isso na parte 2. Maravilha. Que a gente tem coisas ainda pra conversar. O ano que vem aí pra falar no nosso, na parte 2. Combinado. Estela, obrigada. Obrigada por todo o seu vasto conhecimento, pelo seu tempo maravilhoso aqui, por ter me ensinado tanto. Obrigada, fico feliz. Nosso Beautycast está de portas abertas para você. Obrigada, tá gente. Bom? Gente, eu quero agradecer vocês pela audiência. Já compartilhe esse vídeo para aquelas pessoas que vocês já sabem que estão precisando dessas informações aqui da nossa nutricionista. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau!